Bom dia, o coro pode sentar. Gostaria de saber se há entre nós alguém que está fazendo aniversário de casamento, de batismo. Se você está em uma dessas datas, se você quiser, pode vir aqui à frente. Também gostaria de saber se há entre nós alguém que está nos visitando pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. O irmão pode ficar de pé, por favor, que alguém pode dar um abraço no irmão, entregar a ele o nosso cartão. Seja muito bem-vindo. Ok, vamos orar então, agradecer a Deus por essa bênção que Ele tem disponibilizado na vida dos nossos irmãos, concedendo a eles esse dia tão maravilhoso, né? Quanto é bom você comemorar datas especiais, né? Quanto mais data de nascimento, casamento, de batismo. Então, quero convidar você, então, a fechar os olhos e vamos, então, orar ao nosso Deus e agradecer a Ele por mais essa bênção na vida dos nossos irmãos e na nossa vida também. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem concedido aqui aos nossos irmãos mais um ano de bênçãos sobre a vida deles. Seja aniversário de nascimento, de casamento, de batismo, todas essas datas são datas muito especiais e que a cada ano que se passa é motivo de louvor e de gratidão ao Senhor, Pai. Muito obrigado, que o Senhor possa continuar a derramar muitas bênçãos sobre a vida desses nossos irmãos e que a cada ano que passar eles possam estar como hoje, aqui, diante do Senhor, diante da igreja, para agradecer ao Senhor por isso. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Quero informar os irmãos sobre a ausência do nosso pastor. O pastor Israel, ele está pregando na primeira igreja batista de Jequié, na Bahia. Ele foi acompanhado do pastor Roberto e deve retornar aqui à nossa igreja na próxima quinta-feira. Também motivo das nossas orações está orando pelo nosso pastor Israel e também pelo pastor Roberto. Eu quero convidar o irmão Mateus, ele tem um importante aviso para passar aos irmãos. Bom dia, irmãos. Todo ano, já há alguns anos, a igreja, no culto de vigília, após o culto, tem feito uma ceia e a gente tem se confraternizado aqui. Este ano, como o domingo é o dia 1º, então nós vamos ter no dia 31, às 10 horas, o culto de final de ano, normalmente, de 10 aproximadamente até as 24 horas, 22 às 24, e não vamos ter a nossa confraternização após o culto. Vamos fazê-la no culto do domingo, no culto de 18 horas. Os irmãos lembram, está no nosso boletim, o pastor tem falado. Dia 1º, nós teremos um culto, que é num domingo, apenas um culto às 18 horas. E após esse culto, então, nós teremos aquele momento nosso de confraternização. Aqueles que quiserem participar, após o culto, podem nos procurar para se inscrever para este momento de confraternização. O custo do convite é R$10 e nós já vamos, inclusive, que apurarmos. Na venda desses convites já vai começar na nossa campanha de construção do novo templo. Então, se você quer participar dessa confraternização do dia 1º, após o culto das 18 horas, nos procure para que a gente possa saber exatamente para quantas pessoas nós teremos a nossa confraternização. Vamos então assistir agora às nossas notícias, mais notícias no nosso telejornal. Olá, o Ita News está no ar. Todos os anos a nossa igreja participa do Natal na pediatria do Hospital Souza Aguiar. Esse ano não será diferente. O plano da juventude é doar 100 Bíblias para os pequenos pacientes. Convidamos você a ofertar e assim contribuir para a compra dos exemplares. Para mais informações, procure o pastor Samir.
Já é Natal no Ministério Infantil e eles estão com programações especiais para esse fim de ano. Dia 18 é a festa de Natal do culto infantil, às 11 horas. Para os professores, a festa foi ontem, no Salão Allen. Está chegando Cantando Natal e se você deseja evangelizar durante o evento, procure o Ministério da Proclamação. Esperamos por você. Eu vou ficando por aqui, mas antes um último aviso. Amanhã, às 19 horas, tem mais um encontro de O que nos dizem os profetas. Tchau, até a próxima! Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Com esta palavra bíblica, então, nós vamos entoar o hino, Ó vinde fiéis. Eu quero convidar você a ficar de pé e vamos, então, adorar ao nosso Deus.
o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Podeis assentar. Esse mês de dezembro, nossa igreja está repleta de atividades. Eu quero relembrar aqui algumas delas. No dia 17, nós vamos ter o nosso culto de Natal com a orquestra da igreja, às 19h30. No dia 18, nós vamos ter 2 cultos. Um culto às 18 horas e outro culto às 20 horas. E vai ser também a apresentação dos coros da igreja nesse dia, do dia 18. Dia 25, culto de Natal,
vamos ter apenas o culto de 11 horas. Não vamos ter, então, o culto noturno. No dia 31, como o nosso irmão Mateus já mencionou, nós também teremos o culto às 22 horas. No dia 1º, nós vamos ter o culto só às 18 horas no domingo. Eu quero chamar o Ramon aqui, que ele quer esclarecer algumas coisas sobre o Cantando Natal. Celebrando o amor de Deus em Jesus. É este que é o tema do Cantando Natal deste ano. Nós já estamos tendo diversas atividades. Hoje, por exemplo, o Coro Cantares, com belas músicas de Natal, abençoando as nossas vidas. E é um momento muito oportuno na vida da nossa igreja. E eu queria fazer 2 convites. O primeiro é para que você pegue um convite deste, com essa linda arte que o Marcelo fez, Marcelo Leiroz, e tem lá na entrada da igreja. Então que você pegue e leve para um ente querido da sua família, no seu trabalho, porque muitas pessoas ainda estão trabalhando, na escola, seja onde for. Aproveite essa oportunidade para aproveitar essa ocasião do Natal para levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. O segundo é que na próxima terça-feira todos os coristas estão convidados para um ensaio aberto que vai ter no Salão Allen às 19h30, na terça. E na sexta, às 19 horas, é o ensaio geral para aqueles que vão cantar no coro do Cantando Natal. Todos os coristas estão convocados para sexta-feira, 9 de dezembro, nosso ensaio geral. Nós vamos ter agora o nosso momento de fidelidade. E eu gostaria de aproveitar esse momento para falar sobre 2 programações missionárias da nossa igreja. A primeira é sobre a viagem missionária que os adolescentes vão fazer em janeiro, quando estarão indo à cidade de Barreiras, onde nós temos ali os nossos missionários, o pastor Eliel e a Aide, como nesse ano, no início desse ano, no início de 2012, novamente, eles vão até aquela cidade para dar um apoio aos nossos irmãos. E se você deseja ajudar algum adolescente a participar dessa viagem, você pode fazê-lo de 2 maneiras. Primeiro, você pode participar do almoço que está sendo preparado aqui no Allen, para logo mais às 13 horas, assim que terminar esse culto. Se você ainda não adquiriu o seu ticket, você pode adquirir logo após o culto. Você vai estar contribuindo com a viagem missionária dos nossos adolescentes. E a segunda maneira é você também ajudando financeiramente um adolescente, adotando um adolescente no valor da despesa de um adolescente para aquela viagem. Se você deseja fazer isso, você pode procurar pela Agnes e falar com a Agnes, e também pode me procurar e falar comigo sobre como você deseja ajudar adotando um adolescente. Pode ser com valor total ou parcial, não importa. O importante é que você participe dessa ação missionária que os nossos adolescentes vão estar realizando no mês de janeiro. E a segunda ação missionária diz respeito ao Natal missionário, que já há alguns dias o pastor Senir está mencionando aqui aos cultos, e também temos no nosso boletim. Você também pode participar dessa ação missionária, fazendo uma oferta de amor, especificando no seu envelope de dízimo, oferta para o Natal missionário. Essa oferta vai ser destinada para compor o fundo que nós temos do FAM, para as ações missionárias desempenhadas pelos vários missionários que a nossa igreja adota. Então, você pode participar diretamente das nossas ações missionárias dessas 2 formas, dessas 2 maneiras. Se você tem o desejo, então, faça isso e Deus vai te abençoar. Quero, então, convidá-los, então, para o nosso momento de intercessão, de fidelidade. Os irmãos aqui para segurarem as salvas. Momento em que nós vamos poder, então,
devolver ao nosso Deus aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem nos abençoado. Vamos orar então com a nossa irmã Aldina, agradecendo a Deus pelos nossos dízimos e nossas ofertas. Oremos, pois. Senhor Pai Todo-Poderoso, Senhor da terra e dos céus, Pai bondoso e misericordioso, mais uma vez estamos aqui reunidos para louvar e bendizer o Teu nome. Ó Pai, agradeço-te pela oportunidade de estarmos aqui e ouvirmos mais da Tua palavra. Quero nesse momento, Senhor, agradecer esses dízimos, essas ofertas que foram depositadas aqui nessa salva. Dá-nos, Senhor, sabedoria para poder aplicá-los de forma correta, segundo a Tua vontade, para engrandecimento do Teu reino aqui na terra, Senhor. Dá-nos também, Senhor, o Teu Espírito dentro de nós para ouvirmos a Tua palavra. Capacite o nosso pastor que vai nos falar para que nos traga aquela palavra que sensibilize e comova o nosso coração, Senhor. Toque o coração de cada um de nós para que se sensibilizem para contribuir para o Natal missionário e tantas outras atividades que requerem recursos financeiros, Senhor. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Noite feliz, estrelas no céu brilham.
Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Com toda oração e súplica, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É com esse sentimento que nós vamos então entoar esse hino, a orarmos ao Senhor. É a oportunidade de você que tem alguma súplica, algum pedido para fazer a Deus, que está passando por alguma dificuldade, que está precisando da misericórdia de Deus sobre a sua vida, ou se você também tem um motivo de agradecer a Deus. Então agora, esse momento, enquanto nós entoamos esse cântico, você pode vir aqui à frente, se desejar, ou pode ficar no seu lugar mesmo, se quiser ficar de pé, e logo após, nós vamos então ter uma oração com o nosso irmão Almir, em que nós vamos então estar colocando todas as nossas questões diante de Deus, e vamos também aproveitar e agradecer a Deus pelos nossos voluntários. Amanhã, dia 5 de dezembro, é o dia do voluntário, e a nossa igreja tem várias pessoas que trabalham aqui nessa área, que estão de maneira espontânea, todos os dias aqui para desempenhar algum tipo de atividade. Então, eu quero convidar você também que, de alguma forma, desempenha alguma atividade nesse sentido aqui na igreja, que também você fique de pé, que logo após cantarmos esse hino, nós vamos orar a Deus, suplicando a Ele as suas bênçãos sobre as nossas vidas e também agradecendo a Ele tudo que Ele tem feito por nós. Pai, muitos motivos nos trazem à tua igreja nesta manhã. Sem dúvida, motivos de gratidão pelas bênçãos que temos recebido como membros desta igreja, como filhos teus. Sem dúvida, motivos de gratidão pelas alegrias do Natal que iniciamos neste domingo. Agora pela manhã, com o coro Cantares, logo mais com o coro da igreja, nós estaremos agradecendo a bênção de Cristo, o nosso Senhor. Sem dúvida, motivos de preocupação também para alguns, situações difíceis que estão sendo enfrentadas,
Nós, a maioria, talvez não saibamos destes fatos, mas Tu sabes, Senhor. Venha ao encontro destes corações aflitos, alivia suas dores, dá-lhe a paz do Teu Santo Espírito, faze com que eles sintam a bênção da graça do sangue de Cristo na cruz do Calvário, salvando-os destas situações. Vem estar com Lara. Ela tem apenas 8 meses, está internada, problema pulmonar grave. Abençoa esta menina, cura esta dor, Senhor, traz alegria para esta família, vendo a recuperação dela pelos Teus cuidados especiais nesta vida. Sê com os nossos queridos afastados, Dr. Roberto Carrasco, a irmã Nádia, o irmão Rui se recuperando, a Cleia e o Manuel conosco hoje pela manhã. Ó Senhor, abençoa todas essas vidas e faze-as recuperar para a honra e glória do Teu nome. E agora, Senhor, quando temos o culto à frente, fala ao nosso coração, pela palavra do Teu ungido, Teu pastor, faze com que esta palavra venha alentar o nosso coração, aquecer o coração, como acabamos de cantar, tendo a certeza inovidável de que Tu estás aqui presente, ouvindo o nosso clamor. E é nesta certeza, e é nesta esperança que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Este mês é um mês que encanta aos nossos olhos e ao nosso coração. Dizia isso também no primeiro culto. A decoração natalina de nossa igreja, que está belíssima, como sempre é. As luzes, as cores do Natal, o ambiente, tudo contribui para que nós possamos viver um momento de celebração, um momento de gratidão a Deus pelo nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi pensando nisso que eu então desejei falar alguma coisa a respeito desta promessa do Salvador. Nós vamos ler um texto, não este que está indicado no boletim, porque depois de pensar bastante, eu desejei mudar então para falar alguma coisa a respeito da celebração do ano aceitável do Senhor. E este texto está no capítulo 61 do profeta Isaías, para o qual convido você a abrir a sua Bíblia, Isaías 61, versículo 1 e 2. Na verdade, a leitura deste texto tem tudo a ver com a leitura do próximo texto que faremos, tendo em vista que este texto, o texto de Isaías, obrigado, irmão. É o texto de uma promessa ou de uma profecia que se cumpriu exatamente na narrativa do evangelista Lucas, no capítulo 4, verso 14. Mas passo primeiramente a ler o texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Diz assim o texto: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos aqueles que estão tristes. Convido você a virar então as páginas da sua Bíblia, então ir para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso de número 14. Lucas 4, 14 em diante diz assim: Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E o texto prossegue: E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria.
Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Anamã, o Ciro. E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. O primeiro texto que eu li, o texto do profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, foi produzido aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Jesus. E foi ele proferido pela boca do profeta Isaías, alguém que prenunciou, alguém que proclamou a vinda do Messias. Portanto, este texto messiânico, ele aponta para a obra que Jesus Cristo haveria de realizar muitos anos após esta profecia. E sem dúvida alguma, para uma melhor compreensão das palavras de Isaías, nós precisamos nos reportar aos escritos do historiador Lucas, no capítulo 4, os versos 14 em diante, que agora acabamos de ler. O texto de Lucas nos fala que Jesus retorna a Nazaré. Nazaré era um pequeno lugarejo localizado na região da Galiléia, onde Jesus fora criado desde a sua infância com seus pais. E é interessante, meus irmãos, nós notarmos que os comentaristas bíblicos afirmam que esta visita de Jesus à sinagoga aconteceu provavelmente há cerca de 1 ano após o início do seu ministério. Mas também é interessante nós notarmos que há aí um período, há um hiato na história, na narrativa bíblica, em relação à vida de Jesus, que são os anos em que ele não é mencionado por nenhum evangelista. Este intervalo da sua vida, entre a sua adolescência, quando aos 12 anos de idade ele vai a primeira vez ao templo para adoração com seus pais em Jerusalém, e o início do seu ministério, que aconteceu então quando ele tinha 30 anos de idade. 18 anos, não é, em que nós não temos nenhuma informação a respeito da sua vida. É interessante porque provavelmente Jesus exerceu o trabalho que seu pai realizava como carpinteiro. Ele certamente aprendeu a profissão do seu pai, é isso que se deduz, e durante esses 18 anos ele ficou junto à sua família, trabalhando ali no ofício de carpinteiro. Não sabemos ao certo, pois a palavra de Deus ela se mantém silenciosa sobre esse assunto. Mas o texto ainda nos acrescenta no verso 16: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Jesus era hebreu, e como judeu, ele cultivava os valores religiosos e as tradições do seu povo. Jesus ia ao templo orar, Jesus ia à sinagoga participar das reuniões públicas, Jesus orava com seus discípulos, Jesus preservava e guardava as festas tradicionais e religiosas do seu povo, e nessa oportunidade, Jesus entrou num dia de sábado, que era o dia então em que apenas os homens podiam frequentar a sinagoga, para esse momento de leitura e reflexão do texto sagrado. O serviço religioso na sinagoga obedecia algumas regras. Por exemplo, havia alguém que era responsável em guardar e manusear os rolos das Sagradas Escrituras.
Precisamos compreender aqui que Sagradas Escrituras eram fragmentos da palavra de Deus que existiam naquele tempo, como por exemplo, uma coletânea de salmos, alguns dos profetas, como é o caso aqui do profeta Isaías, e alguns textos da lei de Moisés. E os textos do Antigo Testamento, portanto, eles eram lidos por alguém que era indicado como dirigente do culto, e em seguida esses textos eram explicados àquelas pessoas que estavam ali, os homens que estavam ali para aquele momento de culto ao Senhor. O texto poderia ser previamente selecionado ou escolhido na hora, e tudo indica que Jesus então abriu este texto da Escritura em cima da Escritura do profeta Isaías, ou daquele fragmento, provavelmente tábuas, né? Escritos ou em pedra, ou mesmo em couro, e ele passa então a ler exatamente um texto que fala sobre a sua pessoa. Presume-se que ele tenha feito essa leitura em hebraico, língua materna, e posteriormente ele mesmo, outra pessoa, começou a explicar aquele texto. Eu penso que foi o próprio Jesus que passou a discorrer sobre a leitura que ele havia feito. Mas o que eu acho muito interessante, meus irmãos, o que chama a nossa atenção, e que chamou muito a atenção dos seus ouvintes, é que após ler, Jesus assentou-se, fez uma pausa e depois fez o seguinte comentário: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Qual a visão que temos a respeito do mundo em que nós vivemos? Se fizermos uma retrospectiva e olharmos para as narrativas bíblicas, tanto as que estão no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver que as Escrituras, elas se cumprem cabalmente. E naquele momento em que Jesus abre aquele texto, lê aquele texto e discorre sobre aquele texto que falava sobre a sua pessoa, aquela profecia estava se cumprindo exatamente naquele momento. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, eu penso que nós devemos ter a mesma visão que Jesus tinha em seu tempo. Ele estava cumprindo exatamente a missão para a qual ele fora enviado da parte do Pai: tornar-se o Salvador da humanidade. E ele tinha plena consciência disso. Ele sabia que havia chegado o tempo de cumprir o seu ministério messiânico. Provavelmente há um ano atrás, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre na cidade de Caná, na Galileia, quando ele vai então para uma festa de casamento, quando acabou o vinho naquela festa, sua mãe Maria ficou preocupada e tentou de alguma maneira assessorá-lo, tentar ajudá-lo. E Jesus disse para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas logo a seguir, Jesus então realiza o seu primeiro milagre, dando início ao seu ministério messiânico. Jesus tinha então na sua mente claramente o senso da missão para o qual o Pai o enviara. Por isso Jesus veio a este mundo para pregar boas novas. Quando olhamos então para este ano de celebração, o ano aceitável do Senhor, a nossa visão tem que estar posta não só lá no Antigo Testamento, no prenúncio da vinda do Messias, mas também com o cumprimento desta profecia que está aqui descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Jesus diz assim então, no texto, a partir do verso 18, na primeira parte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres.
Veja que essas palavras foram ditas há cerca de 800 anos antes, mas Jesus agora estava exatamente naquele momento, fazendo com que esta profecia pudesse se cumprir. Ele não recebeu a unção com óleo que era costume para ungir os sacerdotes, por exemplo, lá no Antigo Testamento, como nos diz o salmista, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. O sacerdote recebia então esta unção, o óleo era derramado sobre a sua cabeça e deveria correr pela sua face, escorrer pelas suas vestimentas sacerdotais, como um ato de unção, de investidura para a sua atividade, para o seu ministério como sacerdote. Mas Jesus foi ungido pelo próprio Espírito de Deus. E aí temos a pessoa da Trindade, quando olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que trabalham juntos, que agem juntos, que exercem a atividade proposta pela Trindade, a Santíssima Trindade. Mas naquele momento, especificamente no cumprimento daquela profecia, Jesus lê um texto que diz: o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está sobre mim, porque Ele, o Espírito do Senhor, me ungiu para pregar boas novas aos pobres. É desta mesma unção que Jesus vai falar lá no capítulo 1 de Atos, no verso 8, quando Ele prepara os seus discípulos para a vinda do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Da mesma maneira que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para ser o pregador de boas novas aos pobres, nós também recebemos do Senhor esta unção do Espírito Santo para nos tornarmos proclamadores das boas novas em Cristo Jesus. E meus queridos, ao recebermos esta unção do Espírito Santo, nós então somos comissionados a pregar este Evangelho. A palavra Evangelho tem um significado exatamente esse, que é proclamação, que é boas novas, boas notícias. Hoje em dia é muito comum nós ouvirmos se falar de missão integral da igreja. E vez por outra nós estamos participando aí de congressos, de encontros, em que se fala de uma igreja que precisa exercer uma missão integral. E segundo aqueles que são adeptos desta linha da missão integral da igreja, esta é a melhor maneira de se alcançar o ser humano em todas as suas dimensões. Dizem estes que falam sobre a missão integral da igreja, de que o homem é um ser integral, e que não somente a sua dimensão espiritual, mas também a sua dimensão emocional, a sua dimensão humana, física, material, precisam ser alcançadas. Eu penso que sim, porque foi exatamente isso que Jesus faz quando Ele fala desta investidura que Ele recebeu do Espírito Santo, e quando se cumpre então a profecia que estava lá proferida pelo profeta Isaías há cerca de 8 séculos atrás. Para mim, queridos, o Evangelho atua na vida das pessoas de uma forma completa. Eu me recordo de uma experiência muito interessante de um diácono que foi ovelha do meu pastoreio, lá numa igreja que pastorei na Baixada Fluminense. Este irmão já está na presença do Senhor, mas foi uma pessoa que marcou muito a minha vida pela sua dedicação à obra do Senhor. E esse diácono, ele, naquele tempo, antes de se converter, naquela cidade, ele era
o chefe de um centro de Umbanda, não é? Um terreiro de Umbanda, em que era muito visitado por muitas pessoas, não somente daquele município, mas pessoas que vinham de outras cidades para participar ali daquelas reuniões. E um dia, ouvindo a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, pregado pela Igreja Batista daquela cidade, este homem se converteu, já numa idade avançada, já tendo muitos anos dedicado à Umbanda, ele tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. E ele reuniu então a liderança do centro e disse o seguinte: olha, vocês elejam uma outra pessoa para me substituir, porque a partir de agora eu vou deixar o centro, porque eu agora sou um crente. Essa notícia foi uma bomba, né? No meio daquelas pessoas. Então os líderes religiosos daquele centro o procuraram e disseram: meu pai, ou nosso pai, o senhor não pode nos abandonar. Ele era tratado dessa maneira. Ele disse: olha, eu não sou o pai de vocês, eu agora sou um crente em Jesus Cristo, e vou seguir agora Jesus. E aí ele disse que algumas pessoas disseram para ele: olha, tome cuidado, o senhor sabe que quando o senhor sai, o senhor vai abandonar, o senhor pode ter algum... Ele disse: olha, eu não tenho medo de nada, porque eu estou com Jesus agora na minha vida. E ele passou a frequentar aquela igreja batista, ele entregou a sua vida para o Senhor, começou a ser discipulado, e ele me contou que antes então dele ser batizado, e antes dele fazer parte daquela igreja, ele teve uma luta interior muito grande, porque ele precisava se desfazer de todas aquelas coisas que o aprisionavam, aquela vida antiga que ele vivia, uma vida de cativeiro, uma vida de opressão, em que ele era dominado pelo poder das trevas. E ele tomou coragem, e a igreja juntou-se a ele em oração, prepararam-se espiritualmente e recolheram todas as coisas, porque ele tinha que esvaziar, porque o centro funcionava atrás da casa dele. E disse: olha, aqui não vai ser mais centro, aqui vai ser uma casa para adorar ao Senhor. E para destruir tudo aquilo, ele disse que foram momentos terríveis na vida dele, porque ele tinha pesadelos, sonhos que o atormentavam dia e noite, e ele ficou com medo, mas ao mesmo tempo ele colocou a sua vida nas mãos do Senhor, e a igreja estava com ele em oração, a igreja estava com ele caminhando, e ele conseguiu jogar aquilo tudo fora. Ele disse: pastor, quando eu joguei aquilo tudo fora, a minha vida passou a ser uma vida de paz, eu me tornei uma outra pessoa. E eu me lembro da experiência deste homem, que era um homem manso, um homem que tinha um grande testemunho, um grande conceito naquela cidade. E eu acho muito interessante, meus irmãos, que quando nós testemunhamos de Jesus Cristo, realmente as pessoas nos olham com um outro olhar. E apesar dele ter deixado a Umbanda e ter se tornado um cristão, um crente batista, e dar o testemunho naquela cidade, ele continuou sendo respeitado por todas as pessoas que o conheciam, inclusive por aquelas pessoas que com ele frequentavam aquele centro. E ele testemunhou para muitas pessoas e trouxe outras pessoas para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, quando nós experimentamos uma mudança de vida, quando nós conhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos uma nova pessoa, uma nova criatura, transformados, libertos, passamos a viver agora uma vida de novidade. E foi o que aquele homem fez, deixando um testemunho, porque o Evangelho de Jesus Cristo alcançou o seu coração. Mas em segundo lugar, Jesus também veio a este mundo para libertar aqueles que estavam cativos de Satanás. Contei essa experiência ainda há pouco, porque ela foi uma experiência marcante na minha vida, dentre tantas outras que conheço, de tantas outras pessoas que também foram libertas
das garras do nosso adversário, mas um texto que chama a minha atenção, e Jesus prossegue no capítulo 18, versículo 18, na segunda parte, dizendo: o Espírito do Senhor me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Meus irmãos, a obra do Senhor é uma obra plena, completa na nossa vida. Lamentavelmente, muitos cristãos, por causa da sua incredulidade, têm limitado o poder do Evangelho. Mas nós temos que olhar para Jesus Cristo como aquele que foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua realizando uma obra plena nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, o capítulo 1, verso 13, ele diz o seguinte: Ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Paulo faz aqui uma clara distinção entre a luz e as trevas, entre as forças do bem e do mal, entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E meus irmãos, nós precisamos admitir que a nossa luta é contra um adversário sagaz, e que para tanto nós precisamos usar armas certas para não sermos derrotados. Eu tenho dito que lamentavelmente muitos crentes estão sofrendo derrotas na sua vida, porque não querem admitir o poder de fogo do nosso inimigo. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades dos lugares celestiais, e que as armas que precisamos usar são armas espirituais. Este poder transformador do Senhor é o poder que faz com que o homem possa deixar a sua condição miserável de vida para se tornar uma pessoa digna e abençoada. Uma pessoa que está cativa, manietada, aprisionada aos grilhões da morte e do inferno, para se tornar uma pessoa livre, para ter uma vida, e como disse Jesus, uma vida em abundância. Conheci um homem e uma igreja que realizou um trabalho extraordinário nesta cidade, de abençoar a vida de pessoas que vivem nas ruas, população de rua. Nós temos inclusive esse trabalho que é realizado por algumas igrejas, através do trabalho voluntário. E quantas coisas acontecem nesse tipo de trabalho. Já tenho ouvido diversas experiências de pessoas que fazem esse trabalho, como a Madrugada do Carinho, um trabalho da nossa Convenção Batista Carioca, e como outras igrejas que fazem isso voluntariamente. Pessoas que são libertas do poder dos demônios, pessoas que são restauradas nos seus vícios, pessoas que são reintegradas à sociedade. E aconteceu isso na vida de um homem. Essa igreja estava pregando o Evangelho, e chegou num determinado dia em que falou do amor de Deus para as pessoas. Havia um homem ali, assentado ou jogado na rua, sujo, maltrapilho, não é? Numa situação totalmente degradável. E aqueles irmãos então falaram do amor de Deus para ele e disseram o seguinte: olhe só, Jesus é o Salvador. E pregaram o Evangelho, entregaram um folheto para aquele homem e foram embora. E qual não foi a surpresa que, passado alguns dias, aquele homem foi àquela igreja visitar, mas foi do jeito que ele estava ainda na rua, sujo, não é? Mal cheiroso, maltrapilho. Mas aquela igreja o recebeu com muito carinho. E logo os irmãos se mobilizaram e conseguiram roupas para ele através da ação social, e providenciaram para que ele pudesse tomar um banho, pudesse se barbear. E ele já estava ali na igreja, já naquele dia, com uma outra aparência.
E meus irmãos, aquele homem continuou frequentando aquela igreja, a igreja se mobilizou, arranjou um trabalho para ele, e a história se conclui da seguinte maneira: hoje, ele é um crente batista, fiel ao Senhor, integrado a uma das igrejas dessa cidade, e que tem testemunhado durante tantos anos o que Jesus fez na sua vida, por causa deste poder que liberta aqueles que estão cativos de Satanás. Deus os criou à sua imagem e semelhança, para que nós possamos viver uma vida digna, não jogados na rua, não alcoolizados, não nos prostituindo, não vivendo uma vida dissoluta, não vivendo uma vida miserável, não vivendo uma vida de cativeiro, mas uma vida digna. E foi para isso que Jesus veio, cumprindo então a sua missão como aquele que fora investido pelo Espírito Santo para libertar aqueles que estão cativos de Satanás. E conhecereis a verdade, disse Jesus, capítulo 8 de João, verso 32, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Eu não sei aquilo que te aprisiona nesta manhã. Talvez você não seja preso às drogas, ao álcool, a algum vício, mas alguma coisa que exerce um domínio sobre a sua vida, e que você sabe que você precisa ser liberto. Jesus veio para que nós possamos ter esta liberdade plena na nossa vida, e possamos viver uma vida digna, uma vida de obediência, uma vida de temor ao Senhor. Finalmente, em terceiro e último lugar, Jesus veio a este mundo para proclamar o tempo aceitável do Senhor. A Bíblia define este tempo como sendo um tempo de plenitude. E o apóstolo Paulo escreve então a sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versos 4 e 5, dizendo o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ao falar a seu respeito, Jesus declara, aqui neste texto do evangelista Lucas, no capítulo 4, que havia chegado o ano de proclamar o ano da graça, ou o ano aceitável do Senhor. E Jesus escolhe aquele momento para ministrar a sua graça ao seu povo, talvez refletindo a ideia aqui, descrita no ano do jubileu, que era uma data muito importante no calendário judaico. O ano do jubileu era um ano de alegria, era um ano em que havia a celebração, e ao mesmo tempo era um tempo não somente de festa, um tempo de alegria, mas também era considerado um ano do resgate. Nele eram observados preceitos tais como o repouso da terra, o descanso dos trabalhadores, a liberdade dos escravos, a instituição de normas que regularizassem a negociação de propriedades, o resgate de propriedades das famílias e dívidas que eram perdoadas. Este era o ano aceitável. E provavelmente quando Jesus fala a respeito da sua vinda e do cumprimento desta profecia, certamente que Jesus estava naquele momento falando deste ano de graça, deste ano aceitável, onde todas essas coisas poderiam acontecer na vida dos seus ouvintes. Mas queridos, este ano aceitável do Senhor não é aquele ano que foi cumprido ali, naquele momento em que a profecia do Senhor Jesus Cristo aconteceu dentro daquela sinagoga na cidade de Nazaré, mas é um ano que continua acontecendo na nossa vida, e vai se renovando a cada ano que passa. Chegamos ao mês do Natal de Jesus Cristo,
que é um tempo oportuno para a reflexão, um tempo em que nós comemoramos, um tempo em que nós trocamos presentes, um tempo em que nós nos congratulamos. Mas eu penso que acima de tudo isso, é um ano também para que nós possamos receber o melhor presente da nossa vida, que é ter Jesus Cristo no nosso coração. Jesus, quando estava então proferindo essas palavras do profeta Isaías, quando ele lê aquele texto lá a respeito da sua pessoa, ele estava declarando isso: olha, este ano aceitável chegou, este ano aceitável começou. Há cerca de 2000 anos, quando Jesus então completa esta obra de instauração deste ano aceitável, nós que estamos debaixo da graça do Senhor, devemos voltar os nossos olhos e ver que Jesus nasceu sim naquela humilde estrebaria, cumpriu todo o seu ministério terreno, ministério messiânico, morreu ali naquela horrenda cruz, mas com um propósito, com uma finalidade: fazer com que nós pudéssemos experimentar este tempo de júbilo em nossa vida, este tempo de alegria, este tempo de resgate, este tempo de perdão. Meus amados, este ano aceitável do Senhor, ele já chegou para quem quiser. Basta convidar Jesus Cristo para morar no nosso coração. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois esse Espírito me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Não sei quantos aqui ainda não experimentaram esse tempo de dádiva que o Senhor está dando, um tempo em que você pode experimentar o júbilo, a alegria, mas acima de tudo o perdão de Deus para os seus pecados, e se tornar um filho de Deus, recebendo o maior presente do Natal, que é o Senhor Jesus Cristo habitando no seu coração. Essa é a mensagem maior do Natal, essa é a mensagem maior do ano aceitável do Senhor. Deus deseja fazer morada no seu coração na pessoa de Jesus Cristo. E eu gostaria que, enquanto cantamos o hino que vamos cantar, que está no nosso programa de culto, você pudesse refletir sobre isso, e quem sabe tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus Cristo, confessando-o como seu único e suficiente Salvador. Enquanto nós cantamos este hino, se você sentir o desejo no seu coração de tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, aceitando o maior presente do Natal, que é Jesus morando no seu coração, eu vou convidar você para que você fique em pé no seu lugar, e nós vamos orar por você depois.
todos dizemos amém. E agora então que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Todos podem sentar.